Bem-vindos ao canal. Eu quero falar para vocês sobre um livro recém-lançado chamado Autocracia S.A., da autora Anne Applebaum. É uma autora americana. Tá? Esse livro é da editora Record, acabou de ser lançado. Foi lançado por esses dias aí. Não tem muito tempo que foi lançado, não. Acredito que tenha sido esse mês de novembro que ele foi lançado aqui no Brasil. Normalmente eu espero esses livros baixarem de preço para comprar aí com 30%, 40%, até 50% na Amazon. 50% de desconto na Amazon. Mas algumas obras eu quero ler assim que sai. Então esse aqui eu acabei não esperando uma grande promoção para poder ler. A autora aqui, ela mostra como existe hoje um consórcio de países autoritários, de regimes autoritários, de várias ideologias. Aqui a gente tem a teocracia do Irã, a China comunista, a Rússia como uma autocracia de direita, a Venezuela como uma ditadura de esquerda. Ele cita vários países, Zimbábue, vários países são apresentados aqui, países extremamente autoritários. Em grande parte desses países, as pessoas, parcelas grandes, parcelas consideráveis da população são privadas de coisas básicas e mínimas. A Venezuela é um exemplo disso. E além dessa privação material, dessa pobreza, em grande parte desses países, é o caso da Coreia do Norte, ainda vivem a privação da liberdade, a privação do império da lei, né, de você poder ser, de preservar a sua integridade, a sua privacidade, tudo isso não é respeitado nesses países. Então ela diz o seguinte: esses países fizeram um consórcio. Eles fizeram um consórcio. E há uma diferença neles com relação ao antigo bloco formado na Guerra Fria anterior. Houve já um confronto de países autoritários, principalmente os países comunistas, o bloco comunista, na antiga Guerra Fria, no qual esses países eles procuravam disputar a primazia de ser um regime melhor, de se apresentar como um bom regime, de se apresentar como algo que respeitava também os direitos, que respeitava uma série de valores que eram importantes para o mundo democrático. Ela diz que agora isso mudou. Agora esses países eles não estão muito preocupados em defender esses valores democráticos. Eles estão mais preocupados em atacar a democracia, em mostrar defeitos nela, em difundir mentiras, em difundir uma série de calúnias contra a democracia, para poder transformar tudo numa guerra de narrativas. Tá? Eles têm se empenhado em blogs, em canais, em sites de notícias, sites que emulam veículos sérios e responsáveis do Ocidente, principalmente das democracias ocidentais, para se fazer respeitáveis, e divulgam várias versões mentirosas absurdas. Eles vão divulgando isso de maneira, bombardeando as pessoas com essas mentiras, com essas informações, para que tudo no final se torne uma guerra de narrativas, para que a verdade possa desaparecer, para que as pessoas para que a verdade não seja mais, ninguém consiga mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então o objetivo deles é esse. Eles não estão preocupados mais em dizer que respeitam certos valores, eles estão preocupados em destruir a crença nesses valores, em divulgar nessas democracias, através principalmente da internet, e há uma ironia aqui, principalmente através da rede mundial de computadores, uma série de calúnias, mentiras e versões sobre vários fatos, sobre vários acontecimentos, sobre a história, para que a verdade desapareça. Né? Então é isso que esses regimes têm, uma das coisas que esses regimes têm feito. E eles fazem isso de duas maneiras. Dentro das democracias existem pessoas com essa convicção, com essa crença, com essa fé, acreditam nesses regimes, por questão ideológica, na maioria das vezes. Às vezes nem é uma questão ideológica de adesão a esses regimes, mas por um anti-americanismo muito profundo, muito arraigado.
Existe um anti-americanismo muito profundo e arraigado em várias democracias, inclusive no próprio Estados Unidos. Existe esse anti-americanismo, existe esse sentimento em algumas parcelas da população. Então, essas autocracias se valem disso. Elas se valem também de dinheiro, elas compram muitas pessoas de maneira explícita ou sutil, né? Financiam canais, esses canais devem replicar as suas notícias. E o que é diferente desses canais, dessas notícias, supostas notícias que eles divulgam? É pura e simples propaganda. Pura e simples propaganda. Mentiras, calúnias, tá? Montagens artificiais, montam várias versões, grosseiras às vezes, mas o que já se observou é que mesmo montagens e mentiras grosseiras e grotescas, elas acabam atingindo alguém. Elas acabam atingindo um grupo. Elas acabam atingindo uma parcela de população, principalmente se você tiver uma câmara de eco com um alcance grande, com um público grande. Então é isso que elas fazem. Então elas encontram nas democracias pessoas que têm convicção e acreditam nesses regimes autoritários, nessas autocracias. Elas têm pessoas que são pagas, recebem muita grana, e elas têm também perfis falsos. São 3 formas. Seria algo como trolls, sei lá, bots, não sei exatamente, uma espécie de robôs replicando milhares, milhões, dezenas de milhões de vezes uma série de mentiras para poder criar uma guerra de narrativas, como eu disse para vocês, na qual ninguém deixa de, na qual as pessoas deixam de saber o que é verdade e o que é mentira. Então, assim, relativiza tudo e a gente já não sabe mais, a maioria das pessoas não sabe mais o que está falando, se é mentira ou se é verdade. Tá? Aqui tem um exemplo concreto da ajuda americana para a Ucrânia, como que vários perfis estimulados por chineses, por russos, divulgados, alavancados por chineses e russos, não só por esses países, mas dizendo que o dinheiro da ajuda americana serviria para comprar iates na Ucrânia, com mentiras grosseiras, farsas grosseiras, mas que leva, por exemplo, a congressistas americanos a acreditar e a ter dúvida de enviar ajuda para a Ucrânia num caso aqui bem concreto que eu trago para vocês. Há uma ironia nisso tudo, como eu disse para vocês, que quando a internet começa a se popularizar, a rede mundial de computadores, as conexões, a conexão das pessoas começa a se popularizar, os regimes democráticos, os formadores de opinião, os líderes dos regimes democráticos, eles acreditaram que aqui seria uma arma para acabar com as autocracias, que as autocracias não teriam vida longa. Existe até uma expressão, me parece que é do Bill Gates, eu não tenho certeza, que tentar impedir a divulgação de informações seria como tentar pregar gelatina na parede. Né? Não sei se é Bill Clinton ou Bill Gates que disse isso, eu não sei, não me lembro mais, mas existe uma discussão a esse respeito, ou seja, seria impossível, e os regimes se transformariam em regimes mais transparentes, mais democráticos a partir dessa rede de computadores. E o que está se verificando hoje é o contrário. As autocracias estão usando essa rede, essas conexões, essa facilidade de acesso à informação para atacar profundamente, de maneira extremamente perigosa, as democracias. Outra ilusão que houve, e essa ilusão é antiga, vem desde a década de 60, é que fazendo acordos comerciais, pactos de mercado com autocracias, esses pactos seriam civilizadores. Eles fariam com que essas autocracias talvez se transformassem em democracias com o passar do tempo. Por exemplo, um acordo de gás da Rússia para a Alemanha, que já vem desde a década de 60. E isso continuou existindo mesmo depois do fim da Rússia, com a ascensão do Putin. Eles acreditaram que fazendo grandes gasodutos, levando esse recurso para a Europa, principalmente para a Alemanha, isso iria amansar a autocracia russa. E, na verdade, estava acontecendo exatamente o contrário. A Rússia estava usando isso como arma contra a Europa, e a Europa está pagando um preço caro por isso hoje. Existem várias medidas que foram tomadas
erros que foram tomados, erros que foram cometidos, né, não foram tomados, foram cometidos, erros que a Rússia aproveitou principalmente para fragilizar a democracia no Ocidente e entender como um sinal de que eles poderiam fazer o que quisessem. Aí outra coisa que se fala aqui, fala muito nessa obra, é que esses regimes eles continuam brutais, eles continuam violentos, mas eles não usam mais especificamente a violência hoje. Eles usam formas de difamação, de ataques coordenados para caluniar uma pessoa, um ativista, uma liderança democrática. Tá? Eles começam a inventar uma série de mentiras a respeito dessa pessoa. Chega um momento que os próprios amigos começam a duvidar. Né? São várias informações, uma devassa na vida privada dessas pessoas. Outra questão é o seguinte, em privado, as pessoas às vezes, na intimidade, no privado, elas acabam usando uma linguagem mais chula, um palavrão, sei lá, comportamentos assim que não são os comportamentos mais ortodoxos, vamos dizer dessa maneira. E quando isso vem a público, é utilizado para desacreditar essas pessoas. Esses regimes são extremamente corruptos, a autora chama atenção para isso aqui, mas quando eles querem destruir um adversário, isso aqui tem uma ironia muito grande, eles acusam esses adversários de corrupção. Eles acusam esses adversários de serem agentes estrangeiros, de serem corruptos, para tentar, mesmo que eles acabem executando, eliminando esse adversário, mas antes eles procuram desacreditar essa pessoa, humilhar essa pessoa, caluniar, tornar essa pessoa assim, quase como uma pessoa com uma doença contagiosa, da qual não é bom se aproximar. Então, a autora vai mostrando isso, como eles têm trocado informações a respeito de contrabando de ouro, de formas de burlar sanções, formas de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro muito grande que eles têm feito, trocando informações a respeito de tecnologia, de controle da população, de observação da população, de vigilância muito grande, enviando, às vezes, agentes, um país envia agentes para o outro para ajudar na contenção de protestos, enfim. Aqui, assim, há um consórcio reunindo informações, reunindo tecnologia, reunindo recursos para evitar que sejam contestados e que possam ser retirados do poder. Qual o objetivo dela, segundo ela? Um dos principais é roubar muito dinheiro desses países. E uma característica que mudou, algo que mudou nesses países, é que eles não se importam muito mais com as aparências. Tá? Eles não se importam também que o país esteja falido. Aqui o caso da Venezuela é clássico. Eles não se importam que o país esteja falido, desde que eles se mantenham no poder, desde que um grupo ao redor deles continue muito rico e poderoso. Então o país está falido, não tem possibilidade nenhuma de desenvolvimento, de trazer bem-estar para a maioria absoluta da população, mas eles não se importam muito com isso mais. Eles perderam o pudor, perderam a vergonha. Então é isso, eu não quero ficar falando muito, eu acho que vocês devem ler o livro. Quem acompanha o canal já sabe mais ou menos o meu posicionamento, né? Entendo que algumas pessoas não concordem com isso, mas paciência, quem não concorda, paciência, tá? Enfim, quem não concorda está no seu legítimo direito de não concordar, mas essa é a minha maneira de ver. Esses são os autores que eu acho importante ler. Essa é uma autora que eu acho muito importante ler, eu acho que vocês deveriam ler para entender o que está acontecendo, para entender o que está se passando, para entender que a democracia está sob risco, para entender que a democracia é frágil, para entender assim, que é um regime de liberdades, de possibilidades, com problemas e com dificuldades também, mas ainda assim, com exceção é o pior dos regimes, né, parafraseando aqui um político famoso e célebre, é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. Então a gente tem assim um mundo que protege o indivíduo, com falhas, mas protege o indivíduo,
que impera a lei, que impera o respeito pelos direitos humanos, com falhas, com problemas, a gente sabe, mas e é uma ordem criada após o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma ordem aqui que a gente teria algumas questões básicas. O reconhecimento dos direitos humanos. Vou simplificar isso aqui. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o reconhecimento dos direitos humanos e da integridade e soberania das nações. Vou partir desses dois princípios. A autora chama atenção para isso aqui também. A gente teria a integridade das nações, a soberania das nações, dos territórios e a proteção dos direitos humanos, a proteção do indivíduo. Independente de cor, de religião, de orientação sexual. Né? E isso está sendo quebrado. A invasão da Ucrânia representa isso, a quebra de uma ordem estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a invasão de um país soberano para anexar territórios, o desprezo e a perseguição a etnias e minorias diferentes, minorias nesses países não são protegidas, elas são perseguidas brutalmente, violentamente. Então a gente tem esse quadro aqui. E se as democracias caírem, as pessoas não vão ter nem para onde fugir. A gente vai ter uma prova de fogo agora, com a última eleição dos Estados Unidos, a gente vai ter uma situação que está sendo bastante aguardada para a gente ver como que as coisas vão seguir daqui para frente. Isso vai ter um impacto profundo. Essas decisões do pós-guerra, como eu disse para vocês, não é que elas se tornaram letra de lei em todo o mundo, em todos os países, de forma literal, mas elas influenciaram muita coisa. E essa influência está se quebrando. Tá? Ela está se quebrando. E essas autocracias, elas tentam relativizar tudo invocando dois argumentos principais. Todas as vezes em que se questiona o respeito aos direitos humanos, elas alegam que estão desrespeitando a soberania delas. Há um paradoxo aqui. E todas as vezes, além dessas vezes em que se questiona o respeito aos direitos humanos, elas alegam. Não, deixa eu ser mais claro aqui. Nesses casos em que se questiona o respeito aos direitos humanos, elas alegam duas coisas. Que está sendo desrespeitado a soberania delas. Então, não venha me perguntar sobre direitos humanos. Eu vou espancar mulheres, eu vou perseguir minorias, vou fazer uma série de coisas com as pessoas. E não questionem isso, porque isso é uma questão soberana do meu país, uma questão nacional. Outra coisa que elas usam muito é uma acusação de imperialismo ocidental. Esse imperialismo revestido muitas vezes de anti-americanismo. Então, todas as vezes que se questiona a violação dos direitos humanos, elas alegam agressão à soberania e a tentativa de impor uma atitude imperialista. É mais ou menos isso. Falei que ia parar de falar e continuei falando. Bem, moçada, é isso. Eu acho que vocês devem ler o livro. Aproveitem para ler. Eu acho que até um livro caro, para ser de 160 páginas. Até um livro caro e provavelmente ele vai ficar mais barato. Está havendo uma promoção muito interessante aí na Amazon. Tá? Antecipou a Black Fraud, né? A Black Friday da Amazon aconteceu. No caso dos livros, não é Black Fraud, não, tá? Os livros têm descontos muito interessantes mesmo. Vale a pena dar uma conferida. Acho que vale a pena vocês conferirem. A editora Sétimo Selo também está com uma promoção bem interessante, bem bacana. Toda vez que vocês forem comprar algum livro da editora Sétimo Selo, aguardem, porque ela faz várias promoções, assim, que vai de 50% para cima. 50%, 60%, 70%. E ela está com uma promoção lá, se vocês estiverem interessados, deem uma olhada. Bem, moçada, é isso. Realmente eu estou fazendo menos vídeos. Está chegando o final do ano, estou um pouco cansado de uma série de coisas. Estou cansado de fazer vídeo também. Fico falando isso, parece que para vocês pedirem para eu não parar, mas não é isso não. Eu estou realmente cansado de fazer. Assim, não é que eu estou cansado de fazer, deixa eu deixar mais claro para vocês. Eu perdi bastante o interesse de fazer. Perdi muito o interesse de fazer.
Estou tentando religar esse interesse, mas eu perdi muito interesse de fazer. Por uma série de coisas, tá? Por uma série de motivos. Enfim, mas tá aí um vídeo. Espero que vocês possam aproveitar. Não fiquem no que eu falei, se vocês tiverem interesse. Deem uma lida na obra. Não é difícil, é fácil. Tá? É um pouco, às vezes, pobre o que a gente fala, porque é uma resenha, é uma apresentação simples. Então, para compreender mesmo a obra, só lendo. Tá? É preciso ler. Eu sei que vocês são leitores, talvez não seja esse tipo de livro que vocês querem ler, mas eu acho muito importante compreender o que está acontecendo nesse momento. Abrir a mente para entender o que está acontecendo. É claro que aqui não está a verdade, a chave definitiva do que está acontecendo, mas aqui tem pistas importantes, tem elementos importantes para a gente entender. Tá? Eu vejo assim que a estreiteza intelectual de muitas pessoas é porque elas não têm uma abertura para conhecer outros argumentos, outras informações, outros elementos. E isso dificulta sair da bolha. A gente às vezes precisa sair um pouco da bolha. Falou, um abraço a todos e até o próximo vídeo.